Olá, crianças! Começamos o nosso segundo bimestre. Vamos começar com uma música? Eu conheci essa música já tem muito tempo, espero que eu erre pouco aqui. Vamos lá? Uma palavra perdida, já quase esquecida, me fez relembrar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. No deserto tão só, entre homens também, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. Pelo que cativou. Responsável é você. Começamos o segundo bimestre com muita alegria e com essa reflexão. Nós somos responsáveis por aquilo que cativamos, por aquilo que atraímos. Nós somos responsáveis em cuidar. E há como cativar a distância através das mídias sociais, através do WhatsApp, Telegram, de outros que a gente usa para conversar, o próprio telefone. Nós cativamos as pessoas e somos responsáveis, devemos ter zelo e cuidado na hora de falar. Devemos ter cuidado na hora de nos expressarmos. Vamos começar o segundo bimestre com muita alegria, com muita disposição, ok? Vamos à aula de hoje. Abra seu livro lá na página 60, ok? Nós vamos começar aqui, ó, página 60. Olha essa imagem aí. Eu busco explicações, é o título da nossa unidade. Veja que lugar, as barracas, a vegetação, olha o céu como está. Que lugar é esse? O que essas pessoas ali estão fazendo? O que parecem observar? O que você já esteve em algum lugar como esse aqui? Eu nunca tive. Você gosta de explorar os lugares, os fenômenos diferentes? Como que você busca as informações, as explicações? Ah, só dá Google? Ah, dá um Google aí? Será que é só isso? Faz perguntas, gosta de fazer perguntas. Bom, isso daqui é uma aurora boreal vista no povoado de Aurora, no Canadá. E essa foto é de 2014. Você sabe o que é uma aurora boreal? Então, eu trouxe para vocês esse capítulo que eu quero falar com vocês sobre mito. Quando eu era pequena, sempre tinha as histórias, os mitos
Por exemplo, eu me lembro que eu gostava muito de observar a chuva, o sol, né? E eu percebia que às vezes estava aquele sol bem forte e vinha uma tromba d'água assim, ó, e chovia e o sol ficava lá. E eu ficava, ai, por que tá chovendo e tá sol? Aí os adultos sempre respondiam, sol e chuva, casamento da viúva. Aí eu ficava lá fora olhando, né? E pensando, nossa, tem viúva casando. Por isso que choveu. Aí outras vezes acontecia o contrário, dava aquela chuva forte, o tempo fechado, e aquela chuva forte, assim, a chuva parava de uma vez e o sol abria. E eu olhava e falava, nossa, tava tão forte a chuva e agora o sol tá brilhando. Os adultos vinha rapidinho, né? Chuva e sol, casamento do espanhol. E eu acreditava em tudo. Crianças, são mitos. Mitos buscam responder aos fenômenos naturais, a coisas que não sabemos a explicação. E isso é algo que sempre ocorreu na humanidade. Quando não se tinha explicações científicas, através de estudo, vinham os mitos. Mas mesmo com as explicações científicas, os mitos, eles são legais, porque eles criam histórias maravilhosas, algumas um pouco assustadoras, outras muito engraçadas. E o que nós vamos ver hoje? Vira aí na página 62 agora. As estrelas nos olhos dos meninos. Você vai ver um mito. E esse mito é dos nossos irmãos indígenas ali do Mato Grosso, do povo indígena Bororo. Observe como a origem das estrelas é explicada. Então veja como é explicado nessa tribo, nesse povo, a origem do surgimento das estrelas. Pausa o vídeo, pegue seu livro e leia. Depois que você finalizar a leitura, ler um texto pequeno, você volta. Agora nós vamos ler juntos. Continue com o seu livro que eu vou ler com você. As estrelas nos olhos dos meninos. Naquele tempo, a noite era completamente escura. Nenhuma estrela brilhava no firmamento. Não havia estrelas. Na aldeia indígena, fogueiras eram acesas logo que escurecia. E as famílias se reuniam em torno delas para se esquentar do frio e da noite, comer e conversar. As mulheres assavam pedaços de pirarucus e tucunarés pescados no dia e cozinhavam, nas cinzas, ovos de tartaruga que recolhiam dos ninhos na areia nas margens dos rios. Os homens falavam da guerra e contavam vantagem. No entorno da aldeia era a escuridão e o mistério. O que vinha de lá era o pio da coruja, o miado da onça, o canto do jurutaí. Numa noite, quando foram preparar as comidas, as mulheres descobriram que os ovos de tartaruga que tinham colhido haviam desaparecido. Noutra noite, a história se repetiu. Os ovos tinham sido roubados. Algumas noites depois, o roubo aconteceu de novo e as mulheres resolveram tirar a limpo esses sumiços estranhos. Escondidas atrás de um arbusto, elas observaram os meninos roubarem os ovos e saírem sorrateiramente para o mato. Foram no encalço deles e viram quando se enfiaram na floresta e numa clareira prepararam um fogo para assar os ovos roubados. Eles queriam comê-los sem ter que dividir com os outros. As mulheres começaram a gritar e os meninos, surpreendidos, correram. As mulheres correram atrás, proferiam ameaças e prometiam castigos severos. Para escapar das punições, os meninos pediram ao beija-flor que amarrasse um cipó no céu. O beija-flor atendeu ao pedido e eles começaram a subir.
Já estavam bem no alto quando as mulheres chegaram ao local da fuga para o firmamento. Elas não tiveram dúvida, subiram atrás deles. Para não serem alcançados pelas mulheres, os meninos cortaram o cipó logo abaixo deles e as mulheres se precipitaram lá de cima. No chão, antes que esborrachassem, foram transformadas em animais da floresta. Os meninos, por sua vez, ficaram presos no céu, sem ter como descer. Desde então, eles olham a terra lá do céu. No escuro da noite brilham para sempre os olhos arregalados dos meninos. Foi assim que a noite acabou se enchendo de estrelas. São os olhos dos meninos. Então, veja só, que história, hein? Que coisa! Substitua a palavra destacada por outra, sem mudar o sentido da frase. Então, nós temos aqui, ó, nenhuma estrela brilhava no firmamento. Tá bem lá no comecinho, ó. Naquele tempo, a noite era completamente escura. Nenhuma estrela brilhava no firmamento. Não havia estrelas. Qual outra palavra eu posso substituir por firmamento? Então, você vai consultar o dicionário e vai descobrir que outra palavra você pode colocar no lugar. Bom, isso aqui é um mito. As estrelas não são os olhos dos meninos brilhando no céu nas noites escuras. Mas, nessa tribo, é uma história contada. Eu já ouvi essa mesma história, mas com um colibri no lugar do beija-flor e as crianças que tinham roubado milho e levado para a vovó fazer um bolo de milho. Eles comeram tudo e não deixaram para ninguém. Depois ficaram com medo das suas mães e fugiram. E a história se repete do mesmo jeito. Pediram um colibri para colocar um beija-flor, essas coisas. Um pouco de conversa. Vira aí na página 64. Converse com os colegas. Não dá, né? Então, você pode gravar um áudio. Você pega o celular aí, grava um áudio e conta para mim, explica para mim o que você entendeu que significa o título? As estrelas nos olhos dos meninos. O que você entendeu aí depois de ter lido o texto? O que quer dizer isso? Manda um comentário para mim, vamos bater um papinho. O que aconteceria com os meninos se as mulheres os alcançassem? E aí, o que você acha que aconteceu? É a opinião sua. É a opinião sua. O que você acha? O que os meninos fizeram? E agora? O que eles fizeram? Pensa lá no texto. O que foi que esses meninos fizeram? E por que eles fizeram isso? E por último, você conhece outro mito que explica o surgimento de um elemento da natureza? Você conhece aí um outro mito que conta o surgimento da lua, do sol, o surgimento, por que a lua é de noite, o sol é de dia? Você lembra de estudar na escola? Por que surgiu o arco-íris? Por que tem o vento? Por que... Tanta coisa, né? Bom, vamos ficar sabendo mais um pouquinho? O que é mito? Mito é uma narrativa. O que é uma narrativa? Narrar é contar. Então, quando a gente fala uma narrativa, quer dizer que tem alguém contando. Pode aparecer diálogo, mas serão pouquíssimos. A maior parte é como se tivesse uma pessoa falando igual eu, lendo, como se tivesse uma pessoa falando. O mito é uma narrativa que procura explicar os acontecimentos da vida, fatos históricos, surgimento dos seres e das coisas. Isso é um mito, é inventado, é uma coisa real explicada de uma forma fantástica. Então você grava isso. O que é mito? Mito é uma história inventada, às vezes muito fantástica, cheia de mistérios, de mágica, e que conta a existência de algo que é real. O que é real? O que é real aqui? A existência das estrelas. Isso é uma coisa real. O que é a parte inventada? O como surgiu as estrelas, os olhos dos meninos no céu. Então, essa é a parte inventada. Então, esse é o mistério do mito. O que é um texto que a gente pode falar que é um mito? É um texto que explica uma coisa que existe, a Lua, o Sol, a Terra, Marte,
o vento, a chuva, a nuvem, o arco-íris, mas de uma forma lúdica, de uma forma criativa, de uma forma misteriosa, de brincadeira. A ação e a reação das personagens produzem os acontecimentos, que mantêm entre si uma relação de causa e consequência. Então, o que um personagem faz gera, a ação de um personagem gera a reação de outro personagem, que gera outra reação, e aí é o que a gente chama de causa-consequência. Por causa que os meninos roubaram os ovos, as mulheres ficaram observando, ficaram atentas, olha, sumiu. Por causa do sumiço dos ovos, elas se esconderam, foram prestar atenção, quem estava roubando, entendeu? Então foi causa e consequência. Porque os meninos roubaram os ovos, eles chegaram ao ponto de ficarem presos no céu. E as mulheres foram transformadas em animais da floresta. Agora é com você. A página 64 e um pedacinho da 65, você vai responder, tá? A número 2, você vai marcar o X na opção correta. Os bororôs explicam, ou os bororos, não sei, explicam o surgimento das estrelas por meio de quê? Escolhe uma das duas opções e marca um X. Façam tudo a lápis, tá, crianças? Porque na hora da correção você tem a oportunidade de não rasurar o livro. Numere os acontecimentos na sequência. O que é sequência, gente? Se eu te der 10 números bagunçados, o que é sequência? Você começar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você fez uma sequência. E é isso que você vai fazer. Você vai marcar com números qual frase que aparece primeiro na história. Então, são 7 frases que tem aí na questão número 3. Você vai ler todas as frases e depois, de acordo com o texto, você vai organizar qual dessas frases aparece em primeiro lugar, qual dessa situação, qual desse acontecimento que aparece em segundo lugar, em terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Na página 65, está assim: você deve reler esse trecho e escrever quais são as duas palavras que justificam a criação desse mito, as estrelas nos olhos dos meninos. Então, são duas palavras que justificam, que causam a consequência da história. Número 5. Leia a frase observando as ações nela descritas. Os meninos fugiram, subindo por meio de um cipó em direção ao céu. Qual foi a causa dessas ações? O que causou os meninos terem fugido, subindo no cipó em direção ao céu? O que causou isso tudo? Qual foi onde tudo começou? E qual foi a consequência dessas ações? Qual foi a consequência? O que eles receberam por terem tido a primeira ação? Então, vocês voltam no texto, analisa. Na correção, a gente entende mais um pouco. Então, a gente para por aqui. Amanhã a gente volta. Nossa, eu já sei que tô nessa página, agora eu vou fazer até acabar, que eu não preciso mais assistir nenhuma aula da professora. Sinto muito. Se você fizer isso, o que vai acontecer é que você não vai aprender nada, depois eu vou pedir na prova e você vai ficar perdido. E você vai ficar gastando tempo demais à toa com coisa que você poderia fazer muito mais rápido depois de assistir a aula, tá bom? Então, qual é a atividade de português? Vocês vão responder até a página 65, não é mesmo? Eu fechei o livro aqui. Então, é da página 60 até a página 65. Toda 65? Não. Até a número 5. Ó. Número 5. Então, esse daqui para amanhã, ok? Então, no vídeo de amanhã, a gente volta corrigindo, aí vai ser bem mais rápido, e a gente dá a sequência aí no nosso estudo, ok?